Caso de ouvir o webinar em português ou em inglês, você deve selecionar no menu silenciar o áudio original. Isto vai lhes permitir uma transmissão com uma muito melhor qualidade. Esta sessão terá uma duração aproximada de 1 hora. Iniciaremos com as palavras de boas-vindas de diretora executiva e, posteriormente, Fifarma apresentará o tema Confiança Regulatória como ferramenta para promover o fortalecimento dos sistemas regulatórios. Depois disso, ouviremos os CIRs apresentar em idioma espanhol os resultados, análises dos relatórios públicos de informação baseado na confiança regulatória por parte das autoridades regulatórias. Depois de ambas essas conversas, teremos um espaço de aproximadamente 10 minutos para as perguntas do público. Os convidamos a que utilizem essa lacuna de perguntas e respostas também aí na margem inferior da tela para poder realizar as perguntas no idioma de sua preferência e tentaremos atender e responder a maior brevidade possível. Janet Dinham, diretora executiva de Fifarma, e Ana Samudinha, diretora executiva e líder do CIRS. Elas Janet vai compartilhar com vocês umas palavras de boas-vindas. Um verdadeiro prazer dar as boas-vindas neste encontro tão importante. Esse é um tema muito relevante para a saúde e é o primeiro webinário que fazemos deste ano. Ainda nem conseguimos terminar o mês de janeiro, mas já estamos aqui todos reunidos. Agradeço a todos vocês que estão aqui reunidos, porque é incrível como essa equipe para o nosso webinar tem tantas pessoas de tantos lugares. E eu quero dar as boas-vindas de maneira muito especial ao Centro para Inovação para a Ciência Regulatória, CIRES. Estamos aqui sempre com o mesmo objetivo, fortalecer o sistema nessa região, mas eu também acredito que todos os que estão hoje aqui presentes e todas as decisões que vocês tomam, que sejamos conscientes que é uma coisa que com o tempo também vão fazer, e é a importância de um sistema robusto para poder avançar a uma melhor saúde e chegar de uma melhor maneira aos pacientes. Como estamos, queremos lembrar também como estamos trabalhando em Fifarma. Nós temos uma grande convicção pela promoção, acesso à inovação, reconhecimento de tudo isso e do avanço das iniciativas para que todos tenhamos uma sociedade mais saudável. E estamos focados em 4 áreas de trabalho: sistema de inovação, acesso a medicamentos inovadores e apoio ao fortalecimento do sistema regulatório. Neste último ponto, que é a causa de que estejamos hoje aqui reunidos, reafirmamos o nosso compromisso com a produção dos mais altos padrões. Estamos trabalhando em muitas iniciativas que estão dirigidas com esse objetivo. E neste contexto, essas ferramentas exercem um papel fundamental. É uma estratégia que não só aproveita as capacidades, mas também fomenta a cooperação internacional, agiliza o processo de inovação em medicamentos e tecnologias e disponibiliza com esses sistemas mais eficientes, concentrados sempre na necessidade dos pacientes, neste caso, da nossa região. E, precisamente, este é o tema que hoje nos convoca aqui, que nos reúne. É poder falar dos relatórios públicos de avaliação. Estes relatórios representam uma ferramenta essencial para a transparência, a confiança e o fortalecimento dessas regulações. Esse é um trabalho que só é possível com a colaboração dos atores, diferentes atores da indústria, mas que também podem responder de uma maneira mais ágil e eficiente às necessidades dos pacientes. Com este contexto em mente, eu os convido a todos a que se integrem nessa conversação e que todos possamos aprender, contribuir e ter novas ideias para avançar, para alcançar o nosso objetivo. Mais regulações mais sólidas na América Latina.
Eu tenho certeza que, como sempre, haverá reflexões e contribuições que nos permitirão continuar avançando. Sejam todos muito bem-vindos e bom proveito para todos. Muito obrigada, Janete, por essas boas-vindas, essas palavras de boas-vindas. Agora passamos o espaço à Ana Samudígua, que é diretora executiva e líder também. Thank you for inviting us to share the outputs of this great piece of Muito work. obrigada por Good morning. convidar-nos a My name compartilhar esse is trabalho. E Sumiwa. bom I'm dia head a of the Center todos. for Innovation in Ana Samudígua, eu sou Regulatory diretora do Science, and Centro thank you para for choosing Inovação to spend de your Ciências morning with Regulatórias. us. So we are E based in the vocês, United Kingdom, agradeço mostly, por but we work globally to bring participar together dessa manhã the conosco. regulators, reimbursement Aqui, agencies, the estamos industry, aqui patients, and academia to unidos identify para and esses resolve regulatórios, social para questions and challenges in the participar na academia, development, na indústria commercialization, e and mostrar reimbursement of soluções novel aos medicinal products. desafios e Our desenvolvimento work nessa is versão truly global, dos with produtos active que se oferecem. O nosso participation from trabalho é global, government bodies in realmente, North, Central, com a and Latin participação de America, Africa, governos Asia, Europe, and the norte, Middle East. In addition, the norte, majority of central the top 20 e pharmaceutical África. A companies maioria support our das work. companhias Our farmacêuticas strategic pillars apoiam o nosso include trabalho. performance Os metrics, nossos pilares quality estratégicos incluem decision-making, and desempenho, alignment métricas, between tomada de regulatory decisões and e também reimbursement alinhamentos requirements. Our research is guided com by os members of requerimentos our de scientific regulação. E advisory estes esforços council, which estão is formed guiados of por senior membros do representatives from all Conselho our different Assessor Científico, stakeholders com who representantes de design a alto plan of nível e de research diferentes for 3 partes years. interessadas que Reliance has patrocinam been and will continue to be the patrocinaram esta keystone of pesquisa the durante research 3 for anos. CRS. We have A been confiança involved sempre será in um this tema field fundamental for para a a number pesquisa, of para years. todos We os have envolvidos very neste much had a campo, lot of neste ramo, porque experience desde working with já the isso regulators acontece and há the vários anos, industry já com muita on the experiência trabalhando nuances com os of how reguladores da to indústria do e também Reliance in a sustainable way. como poder And we're very chegar a ter grateful essa for the opportunity to confiança de maneira collaborate with sustentável. E FIFARMA on estamos muito this webinar, agradecidos and I'm sure pela that you'll find the colaboração da insights of FIFARMA this work com este helpful webinário and de relevant hoje. to your E sabemos organizational que mission. isso precisa So I de wish you all a muita great ajuda webinar, para realizar and when essa you do have missão. time, please feel free to visit the Desejamos que CRS tenham todos website um and sign grande up to webinário, our um grande mailing list, as encontro quite a lot of the e work that visitem we do is a related página to de Sears Reliance. e que And possam I'm assim going to ver hand tudo o over que fazemos back com to relação à Lucia for confiança the next e session of the passo a webinar. palavra Thank you all novamente again for giving us your time. a And Dia Joanne para and Diego a for próxima working sessão do so webinário. closely in Agradeço making this novamente a webinar todos pelo happen. seu Thank tempo you. e que trabalharam tanto para conseguir esse encontro de hoje. Muito obrigada pela sua intervenção. Agora eu passo a palavra a Diego Salas, diretor de Assuntos Regulatórios de FIFARMA, que apresentará o tema Confiança Regulatória como ferramenta para promover o fortalecimento dos sistemas de regulação. Vá em frente, Diego. Muito obrigada. Muito obrigada a todos os colegas de Sears e a todos os que nos acompanham hoje. É importante alguns conceitos desse uso de Reliance, de regulação, conhecer os resultados também deste maravilhoso estudo. Vamos partindo de que um contexto global que está marcado por esses avanços, pelos países interconectados e pelas crescentes desafios sanitários, as autoridades regulatórias têm a grande responsabilidade de proteger a saúde pública enquanto otimizam recursos. Neste âmbito, essa é uma estratégia fundamental para fortalecer a cooperação internacional e para fomentar a ciência. Esse Reliance permite às autoridades que aproveitem as decisões de outras jurisdições confiáveis e, assim, garantindo altos padrões de qualidade. O uso dessas decisões regulatórias
não é só uma ferramenta, é uma é uma solução para essa convergência global. Também acelera o processo e contribui de maneira significativa para o alcance dessa cobertura universal, para o foco dessas autoridades regulatórias. Assim, elas podem dedicar mais esforços a essas atividades críticas, como a vigilância pós-comercialização e a fiscalização local, para garantir decisões informais e baseadas em evidência. Próximo slide, por favor. É, esse setor de reliance regulatório tem se intensificado nas últimas décadas. Esse reliance, como princípio, pode fazer a traçabilidade quando a Organização Mundial da Saúde introduziu esse sistema de certificação da qualidade para produtos farmacêuticos para o comércio internacional, mais conhecido como o CPF, o CPP. Em 1995, a União Europeia permitiu aos Estados-membros que pudessem reconhecer essas decisões regulatórias tomadas por diversas agências. E há décadas já foi promovido esse reconhecimento mútuo de boas práticas. E durante a pandemia de 2000, do Covid-19, tivemos um papel fundamental baseadas em avaliações de outras encontros. Essa nota conceitual sobre princípios relativos à utilização de sessões regulatórias, que foi adotada na nona conferência para a regulamentação em El Salvador durante 2018. Próximo slide. E também o anexo 10 sobre as boas práticas na utilização de decisões regulatórias de outras e na regulação de produtos médicos, que foi publicada em 2021 pela Organização Mundial da Saúde, e proporcionam princípios e recomendações fundamentais para que as autoridades regulatórias possam implementar um reliance de maneira mais efetiva, respeitando sempre a soberania e fortalecendo as suas capacidades. Próximo slide. O ideal é aplicar isso em todas as funções do ciclo de vida de um produto médico, incluindo o registro e autorização de comercialização, durante a vigilância com a pós-comercialização, para as mudanças por registro, onde esse estabelecimento durante as inspeções de boas práticas, na liberação de boas práticas e na fiscalização também de ensaios clínicos. Próximo. Se bem não existe uma receita única para a implementação, a Organização Mundial da Saúde recomenda às autoridades ao menos estabelecer marcos de regulação e jurídicos também que permitem e facilitem o uso, que definam critérios para selecionar as autoridades regulatórias da experiência, baseando em padrões internacionais que possam garantir a igualdade dos produtos regulatórios nas diferentes regulações e capacitem também o pessoal técnico no uso e interpretação de decisões regulatórias aí no contexto local. E também em saúde, em estratégias baseadas em necessidades específicas de cada país e as prioridades de saúde pública. E que se promova essa convergência de padrões internacionais, utilizando como documento técnico comum a sua versão eletrônica e que participem em atividades conjuntas, como evaluações compartidas com ou inspeções coordenadas para fomentar a colaboração. No contexto do Reliance, os relatórios públicos de avaliação são uma ferramenta e compartilhar os documentos com receptoras e que podem confiar nas avaliações realizadas por outras autoridades de referência, enquanto a notificação de esforços. O uso desses relatórios fomenta a participação das autoridades regulatórias em diferentes âmbitos. Também
mostra a transparência e La Organización confiança no Mundial de la sistema Salud regulatório. A recomienda Organização a Mundial da reguladores Saúde utilice recomenda às esta autoridades publicidad regulatórias que como utilizem esses herramienta relatórios clave públicos como para la ferramenta gestión de la fundamental pandemia. para Y es así como E é ratificando assim nuestro como compromiso con la salud edificando o pública de nosso América Latina y compromisso conscientes com de a la saúde da necesidad de América seguir Latina e fortaleciendo los consciente da sistemas necessidade de continuar regulatorios de la región fortalecendo a través de la essas aplicación de necessidades Resilience Act. regulatórias através do Estufifarma uso de financió parcialmente Reliance. este estudio independiente realizado A por el Fifarma CIRS financiou esse para evaluar estudo los informes públicos para de las avaliar de esses 6 relatórios autoridades públicos da reguladoras avaliação de nacionales: 6 autoridades FDA, regulatórias, EMA, Canadá, FDA, EMA, Suiza, Canadá, Australia y Brasil, Suíça, Austrália e contienen la Brasil, información contém necesaria essa para informação fortalecer el uso de necessária Reliance para Regulatory. fortalecer o uso do Basados en sus Reliance. resultados, también Baseado podremos ver nesses y asegurar resultados, la também poderemos similitud de ver e semejanza, garantir a sameness product semelhança por su término en inglés, entre los dossiers sometidos ante la entre autoridad en esses referencia y dossiês los submetidos presentados para às la evaluación autoridades en e esta región. apresentados para Es un punto avaliação nessa crítico y região. fundamental Esse donde é um ponto tenemos crítico e oportunidades fundamental, para onde teremos construir juntos como oportunidades para autoridades concluir y juntos, nos llena autoridades. mucho ahora poder traer a todos ustedes los Nos resultados de alegra este estudio poder en idioma español. trazer a todos vocês Nuevamente les aqui esse agradezco su estudo. participación Agradeço y novamente los a invitamos a que participação de continuemos todos. Convidamos promoviendo el aqui, fortalecimiento de los continuemos sistemas promovendo o regulatorios fortalecimento dos a través sistemas de del uso de las regulação prácticas de através do Reliance uso das como un práticas de pilar Reliance, esencial de como la pilar salud pública. essencial na Muchas saúde. gracias, Muito Lucía, y obrigada, adelante, por favor. Lucia, e Gracias, Diego. adiante. Nuevamente te extendemos el Obrigada, Diego. agradecimiento. Diego Novamente Salas es el agradecemos a director sua de Asuntos participação. Regulatorios de FIFARMA. Do Gracias por tu ao ser intervención diretor acerca de de la assuntos importancia regulatórios y la de historia Farma del uso e de a la sua confianza intervenção regulatoria, sobre a que nos confiança permitirá comprender regulatória que nos mejor los permitirá resultados del compreender estudio melhor os elaborado por resultados CIRS. do Para estudo continuar con elaborado. nuestra agenda, Para extiendo continuar com a una nossa cordial agenda, bienvenida a Juan Lara, é, Senior Research dou as Analyst del CIRS, quien presentará boas-vindas los resultados del estudio ao Análisis colega y a Revisiones Juan Lara, que apresentará post-evaluación os como estudos e os herramienta para guiar relatórios la toma de públicos decisiones de basadas en avaliação como confianza ferramenta regulatoria por para parte de las autoridades regulatorias. trabalhar. Juan es profesional con E experiencia en análisis agora, de datos, com aseguramiento de experiência em calidad, análise de dados, investigación y desarrollo y produção, asuntos investigação e regulatorios, centrado en desenvolvimento e desarrollar assuntos políticas regulatorias regulatórios internacionales y mejorar prácticas globales. para melhorar Posee as una práticas licenciatura en globais. química Ele tem farmacéutico-biológica, uma trabajó en licenciatura em Ayuvia Química apoyando Farmacêutica proyectos de Biológica, acceso al mercado y trabalhou análisis del panorama apoiando regulatorio en México y esse Centroamérica, y panorama en COFEPRIS, no donde México contribuyó a e optimizar onde revisiones contribuiu para científicas y otimizar as tiempos revisões regulatorios. científicas e Adelante, tempos Juan, con tu regulatórios. presentación. Adiante, vai em frente, Juan, Ya, com a sua apresentação. permítanme saber si pueden Permita-me. ver mi pantalla una vez que Eu quero saber se comparta. vocês podem ver a minha tela, Eh, que estou compartilhando. Listo. Podem ver? ¿Sí? ¿Ya la pueden ver? Sim, já podem ver eu Sí. estou compartilhando a minha tela. Sí, la podemos ver, Juan. Gracias, Sim, gracias, Lucía. podemos ver. Pues, Obrigada, Lucia. primero que nada, muchísimas gracias a Antes todos que ustedes qualquer por coisa, muito darnos la obrigada a todos oportunidad, vocês por darnos a inicial oportunidade para que pudiéramos para compartir que con ustedes pudéssemos los estar aqui e resultados que compartilhar com hicimos vocês de os este resultados estudio, que como bien fizemos comentaba Diego. com este estudo, como o Diego já Tengo que comentou. agradecer en primera Eu instancia só quero agradecer em el primeira privilegio de poder instância compartir o dar la privilégio de presentación poder y poder compartilhar compartir estos aqui resultados con essa ustedes y apresentação, agradecer compartilhar os a resultados quienes com también vocês e fueron também quero parte agradecer del àqueles desarrollo que de este proyecto, foram parte además do de desenvolvimento nuestros deste projeto, colegas de além FIFARMA, dos como, nossos colegas da FIFARMA, como los fueron Magda, la doctora como Magda foram Rivas, Magda, Mario Lanís, el doctor Mário, Neil McCaulin o doutor y nuestra directora McCartney ejecutiva e Ana a nossa Somodigua. diretora executiva, Bueno, Ana para Somodigua. comenzar, E para começar, quisiera explicarles gostaria, qué es lo que vamos a abordar quero a lo largo de explicar esta o que presentación. vamos fazer ao longo Vamos desta a hablar un apresentação. poco acerca, Vamos vamos a falar tener um un pouco resumen sobre, ejecutivo para vamos ter um tener en resumo una misma slide executivo para todos los puntos importantes que debemos de abordar en e esta ter todos reunión. os pontos importantes que Vamos a hablar un vamos poco ver del aqui contexto de nessa cómo es que se reunião, no desarrolla mesmo este slide, e estudio, vamos falar cuál es sobre la o ciudad contexto meta y do los objetivos que desenvolvimento tenemos desse, a lo largo del desse, desarrollo de este desse estudio. estudo, as metas, os Explicaremos objetivos un ao poco la longo desse metodología estudo e que também seguimos explicaremos um pouco sobre a este proyecto. metodologia Daremos un breve vistazo a los e resultados, ya que pueden llegar daremos a ser uma un poco olhadinha também abrumadores a esses y resultados llegaremos a e conclusiones chegaremos a uma de conclusão lo que fue este estudio. sobre o que foi esse Entonces, estudo. para comenzar Então, el resumen ejecutivo,
Para começar esse resumo executivo, o objetivo deste estudo foi avaliar, como o Diego já comentou, se a informação necessária para implementar decisões científicas baseadas em reliance estava presente nos relatórios públicos de avaliação em diferentes agências. Analisamos 33 relatórios públicos de avaliação que corresponderam à formação de 6 novas instâncias ativas com 7 autoridades regulatórias. E também, como dados gerais, podemos resumir que a maioria dessa informação, a mais relevante, está aí incluída na autorização inicial, que também o grau de inclusão varia entre autoridades e entre seções dos relatórios públicos de avaliação. Mais adiante, vamos falar mais sobre a que nos referimos com isso. Depois, outro dado também foi que nenhum relatório público de avaliação inclui toda essa informação identificada como relevante, isto com base numa lista genérica de informação relevante que podemos coletar através de diferentes fontes de autoridades que atualmente estão implementando Reliance. E também, com respeito às seções, conhecemos ou identificamos também que existem seções com uma maior inclusão de informações, as quais destacamos a seção clínica, análise, benefício de risco e os antecedentes regulatórios, que vale a pena mencionar, são das partes mais extensas e que consomem muito mais tempo no momento de avaliar, de fazer a avaliação. E também identificamos que a seção química e a não clínica continha menos informação. Cabe também mencionar aqui que esta informação não só é possível encontrar aqui, também é possível encontrar também outras ferramentas regulatórias, como pode ser o certificado, como o Diego já comentava, a própria aplicação que vai junto a esse dossiê, que vai ser entregue à agência, e outro tipo de informação não pública, como podem ser os relatórios públicos de inovação. Desculpe, os relatórios não públicos de inovação. E se fazemos uma comparação de autoridades, podemos dizer que os relatórios públicos de avaliação continham informação mais detalhada comparada com as outras autoridades. Porém, isso não significa que estejamos dizendo que uns são melhores que outros, já que isso vai depender muito de como a agência que vai utilizar esses documentos possa utilizar como primeira instância e também com a aceleração ou pequeno parêntese que analisamos uma corte relativamente pequena, a quantidade de autorizações nessas agências. Somos ao redor de 40 por ano. Esse também é relativamente pequeno. Como conclusão, podemos mencionar que, apesar de que nenhum relatório de avaliação contém toda essa informação que utilizamos para avaliar estes documentos, sim, podemos concluir que os relatórios públicos de avaliação contêm informação bastante útil e que pode ser utilizada para fundamentar decisões regulatórias e, como volto a dizer, a utilidade potencial destes relatórios, isso tudo vai depender diretamente das diretrizes e requisitos específicos de cada autoridade regulatória que pretenda utilizar este tipo de documento. E, por último, como recomendações, ao final de toda essa revisão, achamos que devemos garantir totalmente a comunicação clara entre a agência e todos os envolvidos sobre a importância que tem esse tipo de documento e que deveria ser trabalhado para melhoramento da disponibilidade
a lo largo de todo el ciclo e de vida de los a utilidade productos desses relatórios ao que se longo de están todos esses regulando pontos que y que, estamos aqui que mencionando. E en que cierta parte devemos se deben também, de identificar certo modo, devemos elementos comparables identificar entre elementos agencias para que comparáveis, puedan ser utilizados por agencias que pretendan poderia ser hacer predicciones utilizado basadas en Reliance. com Creo que atividades Ana tiene baseadas levantada em la mano. Reliance. ¿Hay algo que quieras? Eu acho Is que there alguém anything you tem a would mão like to share, levantada. Ana? Or was it just okay, well, I think ella está Bom, no tenía nada que agregar. Muy bien. não, ela não tem nada que Continuando, adicionar aqui. antes de entrar Continuando, en el antes de estudio, entrar primero nesse que sí estudo, a primeira quisiéramos coisa explicar un que poquito sim más gostaríamos de pues, qué explicar um son pouco mais estos informes é públicos que de são evaluación esses relatórios y públicos de para qué se utilizan, avaliação ¿no? e para que se Pues utilizam. bueno, los informes públicos de evaluación Os son relatórios públicos de recursos avaliação públicos são recursos que públicos hablan acerca de los que resultados falam del proceso de autorización de un sobre o medicamento, processo de llámese autorização, fitosanitario, licencia de como comercialización, licença marketing de authorization or comercialização certification, para medicamentos nuevos para os y medicamentos novos subsecuentes e aprobaciones, ¿no? subsequentes De ese também mismo medicamento, ya por sea por aprovação desses mesmos indicaciones medicamentos, adicionales o com essas cambios indicações que adicionais também, e pasan mudanças a lo também, largo del alterações ciclo de vida del que producto, ¿no? acontecem ao longo do Estos ciclo de vida informes desse produto. incluyen Esses un relatórios conjunto incluem, de em documentos conjunto, regulatorios que explican el cómo que la explicam autoridad como a evalúa el dossier autoridade y vai avaliar o por lo dossiê. general incluye también las E também actualizaciones geralmente que se inclui as hicieron posteriormente atualizações a la primera feitas autorización. posteriormente Ujú. à Esta primeira información autorização. Esta informação tiene que ser manejada de alguna manera deve ser a fin manejada de de enmascarar la información que podría ser considerada de maneira que confidencial possa mascarar essa informação que poderia para que ser pueda confidencial hacerse pública, ¿no? antes que Algunos possa ejemplos ser publicada, de ser información divulgada. confidencial, pues E esta puede ser la informação información comercialmente sensible confidencial pode del ser producto, uma ¿no? Este es informação un tema bastante comercialmente sensível do interesante que no produto. vamos Este a é um tema poder bastante abarcar interessante que en não esta vamos sesión. tratar nesta Información sessão. personal, Mas tanto de los também a pacientes que informação fueron pessoal, tanto dos participantes del pacientes que estudio foram clínico como participantes dos de los estudos revisores clínicos, que hicieron este como tipo também dos de revisores que evaluaciones fizeram esse tipo de y avaliação. pues E otro tipo também de información, ¿no? outro Es tipo de bastante extenso informação. ese tema. Y bueno, ¿para qué se E utilizaron, no? ¿Para também qué se utilizaron para o que desarrollaron? se utilizou ou Los foi ou informes se se desenvolveu utilizan ou foram principalmente como una forma de desenvolvidos esses comunicar relatórios. Isso se transparentemente faz cuál fue el para fundamento de la comunicar decisión de maneira de transparente qual foi o la fundamento, autoridad qual foi a hacia los decisão pacientes, los dessa profesionales que van a utilizar autoridade este com producto relação aos o el producto en pacientes ou cuestión, aqueles que usam o este produto ou o produto em questão, o algunos representantes de la ou industria, ¿no? alguns Representantes representantes da de indústria, compañías que necesitan de saber cuál fue companhias la razón que precisam saber qual foi a por esta toma razão de decisión. Y para también que es fosse importante tomada essa mencionar que aunque decisão. fueron E também é diseñados con otro importante mencionar propósito, que, mesmo que se ha foram observado que desenhados com outros algunas propósitos, também se autoridades observou utilizan estos documentos para que esses fundamentar documentos também são utilizados para fundamentar decisiones regulatorias con el fin de decisões mejorar regulatórias com o fim de eficiencia melhorar regulatoria eficiência y regulatória aprobar o utilizar o hacer mejor e uso aprovar ou de los utilizar recursos limitados que se a tienen. informação desses recursos limitados. Ahora, como planteamiento Agora, del problema y como, como lo comentó al inicio este video, como já el anexo 10 de buenas prácticas de Reliance, como foi desarrollado comentado aqui nesse anexo bueno, incluido en el 10, reporte 55 incluído no del relatório Comité Técnico 55 do Científico Comitê de Técnico Especificaciones Científico para de Propósitos Farmacéuticas, Especificações Científicas, en el anexo 10 hay un pequeño párrafo que busca que sugerir procura, o alentar a que las agencias de procura referencia orientar emitan informes que públicos de emitam evaluación en un idioma informações, común, relatórios mientras públicos de que avaliação, para las agencias que enquanto utilizan este tipo o para as que agências que pretenden utilizam esse implementar tipo ou que mecanismos de pretendem reliance, implementar utilicen mecanismos de este tipo de reliance, documentos que como utilizem fuente este tipo de principal de documento como información fonte principal para de este tipo de informação. evaluaciones. Sin embargo, lo que hemos podido identificar a lo largo del tiempo es que tanto las autoridades como de referencia como las que utilizan este tipo de documentación enfrentan desafíos en la E nós elaboración vemos y como utilización esse de este tipo de tipo de documentação documentos. tem desafios na Estos elaboração desses desafíos, por documentos. lo general, Esses desafios, pueden geralmente, resumirse en podem ser resumidos identificar y entender em los beneficios identificar y los e riesgos entender os clave, benefícios e tal vez também os entender también los riscos juicios de valor que principais, tuvo
também o que usou para avaliar isso, a avaliação do contexto e tudo que a agência teve que fazer para ver esses benefícios e os riscos, particularmente a informação relacionada com a parte química de fabricação e controles. Tudo isso é muito importante saber. Com base neste tipo de problema, nós tentamos desenvolver um estudo, o qual a meta é avaliar que se a informação necessária para implementar o Reliance estavam aí nesses temas de inovação. Foi tudo muito desafiador, porque tem muitos critérios para implementar o Reliance e também tem muita informação disponível. Então, a gente tentou dividir isso através de objetivos específicos. E, em primeiro ponto, a gente identificou que a informação era necessária para as entidades que implementassem os Reliance. Também tudo que as agências de referência precisavam. Em segundo lugar, também analisamos e comparamos os relatórios públicos de avaliação de diferentes autoridades para conhecer as semelhanças e também as diferenças de toda a informação que estava registrada nesse documento. Em terceiro lugar, avaliamos também que se essa informação era necessária estava incluída para as organizações que implementam os Reliance. Então, e o último ponto era determinar se os relatórios eram suficientes para respaldar a tomada de decisões, em primeiro lugar, nas agências que implementam Reliance. E continuando com a metodologia, nós tentamos também ter uma amostra representativa, porque nós não podíamos analisar todos os relatórios públicos de todas as agências de referência. Então, a gente tentou ter uma amostra que representasse o melhor possível. Então, a gente tentou selecionar de uma lista de produtos que foram aprovados entre 2018 e que foram aprovados pela maioria das agências entre 2018 e 2021, que tivesse diferentes áreas terapêuticas e que também demonstrassem uma variação na composição eh, eh, clínica. Tentamos avaliar 3 produtos, por exemplo, que da parte tecnológica, e 3 que foram considerados da parte química. Então, também tentamos fazer a amostra de maneira representativa, incluindo alguns produtos que tivessem alguma designação especial, como um medicamento órfão ou que tivesse passado por um processo de, como diria em espanhol, um processo regulatório facilitado ou acelerado, como pode ser uma autorização mais rápida, acelerada. Então, no final, nós tivemos o resultado nesses 6 produtos que se derivaram a 33 pares de avaliação. Aqui eu não vou ficar muito nesse slide, essa aqui é uma forma de tabela dos relatórios públicos que avaliamos, mas o que eu gostaria de falar aqui é que nós procuramos avaliar algumas agências de FDA, EMA, Health Canada, Swissmedic, TGA, Anvisa e MHRA, mas nós vamos mostrar somente o resultado, então, das 6 primeiras, porque a gente não teve informação suficiente sobre algumas outras. E as principais etapas do estudo podem ser basicamente resumidas em 3. A primeira é a identificação da informação que as agências de Reliance precisam, as agências de referência, claro. Depois, para a consolidação dessa informação principal e fundamental. E, por último, usamos essa lista de informação-chave para as agências que implementaram, aliás, e fizemos a comparação do que estava escrito nos estudos públicos.
Mas agora, para a etapa 1, a forma com a qual determinamos a informação era o que as agências de reliance estavam procurando. E tudo isso foi feito através de uma consulta de referência que estavam na online, e também tivemos informação de Singapura, da Austrália, também do Brasil, também com análises clínica, também da Arábia Saudita, recomendações da OMS e também derivações dos nossos relatórios que foram feitos e também interações prévias que tivemos com algumas autoridades. Isso é muito importante ressaltar aqui. Quero frisar também que cada autoridade tem diferente critério para implementar um Reliance. Então, a gente procurou consolidar uma lista genérica que não fosse particular de nenhuma autoridade da informação que é necessária para que tivéssemos um contexto muito mais amplo. Agora, na segunda etapa, nós também procuramos consolidar essa informação em diferentes sessões, e nós chegamos à conclusão de que era preciso 5 sessões. A primeira sessão, que falasse sobre os antecedentes regulatórios, a segunda sessão, que falasse do CMC, a terceira, da parte não clínica, a quarta, da parte clínica, e a quinta, falando da análise que foi feita entre benefício e risco do produto avaliado no momento. Como eu comentava com vocês também, a lista de informação-chave fundamental não tem como objetivo estabelecer que informação deve ser incluída nesses relatórios, mas sim que a informação que pode ser buscada, que as autoridades podem procurar para levar adiante essa implementação do Reliance. E passando para a etapa 3, que foi a comparação da informação dessa lista de informação principal e com outra lista de avaliação, a comparação foi feita através de uma série de categorias de informação e seguindo este diagrama de fluxo, cada subtópico que estava descrito na lista de informação principal foi avaliado e também foi pensado em contra ou junto à informação que já tinha na parte pública. Por exemplo, para um determinado subtópico escrito na seção de antecedentes regulatórios, primeiro nos perguntamos se o documento ou relatório tinha alguma informação relacionada com esse tema. Se essa resposta fosse afirmativa, se nós considerássemos isso, então nós procuramos identificar quanta informação estava descrita aí. Se também, por exemplo, se identificamos que toda a informação em relação a esse subtópico estava descrita nesse relatório de informação, nós íamos classificar todos os detalhes que estavam escritos aí. Se essa informação estivesse escrita de maneira parcial, nós íamos categorizar como alguns detalhes escritos, mas e também se só continha uma sinopse num parágrafo, nós consideramos como isso, como tal. E ao não ter disponível, então, primeiro nós nos fazíamos a pergunta de que, primeiro, se esse tópico particular era aplicado ao relatório de avaliação que estávamos falando, já que temos que considerar que se a lista de informação fundamental precisa ou busca outras informações sobre medicamentos órfãos, por exemplo, estamos falando do relatório do Canadá, por exemplo, essa informação não vai estar disponível e também não vai ser aplicada, porque o Canadá não tem uma política de aprovação de medicamentos órfãos, como podemos encontrar em outras agências regulatórias. Então, com tudo isso em mente, nós pudemos categorizar a informação dos PDRs em 5 graus de conclusão de informação, como está sendo mostrado aqui neste diagrama de fluxo. E os resultados
le pusimos un score a cada uno de Nós estos, colocamos um cada score una de em estas categorías, cada uma dessas sumamos los resultados categorias, por somamos os tópico. resultados por tópicos. Aquí hay que hacer la aclaración de que si E un aqui eu tópico quero tenía esclarecer más de que un se subtópico, um pues tópico tinha mais de um íbamos a sumar esa subtópico, información então ahí. nós íamos também Eh, somar essa y pues informação aí. nada, como resultado, Bom, bueno, e antes de que como lleguemos a los resultados, resultado, antes me antes de gustaría chegar aos mencionar resultados, eu gostaria de que comentar los algo com documentos o vocês. los informes É que os públicos de evaluación documentos, os relatórios públicos de varían avaliação, muchísimo en eles formato, variam pero muito em no formato, solo varían en formato, mas sino não que somente em formato, mas também eles están, estão. ¿cuál sería la palabra? Pues no Que son palavra eu documentos poderia únicos, usar? Por no exemplo, en não todos los são casos vas a encontrar documentos únicos, un solo PDF não é em todos os casos que que você te vai encontrar describa um el informe único público de evaluación, sino documento ou que um único pueden ser diferentes PDRs. documentos, Então, ¿no? Por podem ser ejemplo, en de FDA, documentos el Approval Package diferentes. está constituido Por por al menos exemplo, o 11 documentos FDA diferentes, ¿no? está Y composta por que muitos documentos algunos de estos diferentes. E van a alguns variar también deles vão variar van a também variar dependiendo de la agencia que estás dependendo tratando da agência que você está de tratando conocer la de información, ¿no? conhecer Solo quería essa mencionárselos informação. Era isso para que que eu no se queden gostaria con la de idea de que existe esclarecer, solo para que un vocês não documento, tenham ¿no? a ideia de que exista apenas um único Luego, documento. como resultados, Bom, los e resultados como fueron agrupados resultados, os resultados foram en un resumen agrupados general por em um autoridad, resumo en un geral resumen pela por secciones autoridade, num y en un resumo análisis detallado por por sessões e secciones, também ¿sí? numa análise detalhada Nosotros nada más por nos sessões. enfocaremos en este momento Nós não por el vamos nos tiempo a un focar resumen nesse general momento y por el causa resumen do por tempo, secciones y trataremos de vamos nos dar focar no algunos resumo ejemplos geral e de de cada sessões, uno de vamos los ver tópicos que alguns fueron evaluados, exemplos de ¿no? cada um dos Entonces, tópicos que foram avaliados. Si agrupáramos todas las Bom, categorizaciones se que nós hicimos de todos los agrupássemos todas informes as públicos de avaliações evaluación feitas de y todos los os relatórios dividiéramos por públicos de agencia, avaliação e dividíssemos obtendríamos por esta agência, gráfica. nós íamos, Como se puede observar, teremos la esse gráfica gráfico. Como podem ver describe la aqui, esse distribución de gráfico los grados de inclusión descreve a de la distribuição dos información que graus estaba de descrita en los inclusão da informes públicos de evaluación. informação que estava Y descrita no relatório público de en avaliação. grandes rasgos, lo que podemos ver Em es a que grande si escala aqui, o que consideramos podemos ver las tres que, se categorías que considerarmos as incluyen três información, categorias que la incluem mayoría de la informação, información a requerida maioria para da implementar el IELTS informação estaba que descrita necessitamos estava descrita en todos los em informes públicos de todos evaluación os evaluados relatórios de todas las públicos de autoridades. avaliação Ujú. avaliados e de todas as entidades. Si ahora bien dividiéramos Bom, o e agora, seccionáramos se nós esto dividíssemos, sección separássemos isso y através de tratábamos de sessões, e compararlo nós para cada tratássemos una de estas de autoridades, comparar para cada uma dessas obtendríamos una autoridades, nós gráfica de teríamos esta um manera, gráfico desta forma, donde onde, sin tratar de entrar mucho en los números y sem solo viendo los entrando, colores, sem podremos entrar muito observar nos números, que vamos observar mais para as la cores. Nós parte podemos ver de aqui que para a la sección parte clínica ou y la da sección seção de análisis clínica e de da seção de beneficio-riesgo, así análise de como la sección benefício de e antecedentes risco, assim regulatorios, como son las a seção secciones de que acidentes contienen regulatórios, são as o seções que têm, predominantemente se ve el color de maneira verde y el color azul. predominante a cor Entonces verde, podemos podemos ver aí concluir a cor que el verde e info- azul, que la certo? Então mayoría de la podemos información concluir que a maioria da evaluamos informação que estaba avaliamos descrita en estos estava documentos, ¿no? descrita nesses documentos. Para todas las agencias, es importante E isso mencionar. para todas as Aquí estamos agências. É observando importante un deep frisar dive, isso. Aqui estamos vendo deep um dive deep para dive, la sección de antecedentes regulatorios e isso é para a y me seção de gustaría nada más dar antecedentes el ejemplo regulatórios. E eu de cómo gostaria de dar um exemplo se aqui, debería de um leer. exemplo de Aquí como podemos observar, por devemos ejemplo, ler para isso. el Aqui tema podemos observar, lista por exemplo, para o de tema pasos da tomados en el lista proceso regulatorio, pues dos podemos passos que observar que foram todos tomados no los processo informes públicos de regulatório, que evaluación foram seguidos, podemos ver que de la todo o processo EMA de avaliação describían todos los da detalles de este EMA tópico. Y así descrevia todos os para detalhes. todas las E agencias, assim para para todos los todas informes públicos de evaluación de os todas las relatórios agencias. públicos de Ujú. autoavaliação Por das ejemplo, outras agências. para la Por sección de exemplo, antecedentes para a regulatorios, también seção de podemos observar que antecedentes toda la regulatórios, também información podemos observar que con toda a respecto a informação la em decisión final de la relação à autoridad decisão estaba final da descrita en todos autoridade los informes estava públicos de descrita evaluación de em todas las todos os autoridades. relatórios públicos de También, avaliação como de por todas ejemplo en essas la sección autoridades. de CMC, Também depois podemos temos observar a que seção de existen CMC,
nós podemos ver que vemos algumas descrições bem detalhadas em todos os relatórios públicos de avaliação de todas as agências sobre o transporte e armazenagem do produto. Então, e isso a gente vê, e isso é importante para quem quer implementar o Reliance para medicamentos. Por exemplo, para a parte de estudos não clínicos, podemos ver que todos os relatórios públicos de avaliação de todas as autoridades descrevem detalhadamente e também descreviam o resultado geral dos estudos não clínicos desenvolvidos e também principalmente no estudo do produto. E também para a parte clínica, que foi uma das mais detalhadas, nós podemos observar aqui que a grande maioria dos relatórios públicos de avaliação de todas as agências continham informação sobre os estudos clínicos. E eu convido a todos vocês que, por favor, vejam por tópico a informação que estava descrita, quais foram os estudos realizados, a descrição e o propósito de cada um desses estudos. Agora, a mesma coisa para a parte de risco e benefício, e aqui é importante levar isso em conta também. Na maioria de todas as agências, a informação está bem detalhada, realmente. E bom, como conclusão e para passar para a sessão de perguntas e respostas, nós podemos concluir que, antes de tudo, que nós fizemos esse estudo tentando avaliar se a informação realmente era necessária para que tudo que esteja nos documentos e que, como a autoridade tem requisitos de reliance diferente, tivemos que desenvolver, criar uma lista genérica. E se nós ia usar esta lista genérica e comparar com a informação de 33 relatórios públicos de avaliação, nós chegamos à conclusão que a maioria da informação estava relevante para os reliance, estavam escritas nesse documento e que o grau de inclusão varia muito entre agências e que nenhum relatório público de avaliação continha toda a informação relevante com base nesta lista que nós criamos, que, em geral, inclui todos os critérios. Bom, pelo menos os critérios que pudemos coletar. E também em relação às sessões de avaliação clínicas e benefícios, são as que tinham mais detalhes, e que as de CMC e não clínicas é a que tinham menos detalhes. E que também, além disso, é importante comentar que essa informação ela não é encontrada somente nesse tipo de documento, mas podemos encontrar em outro tipo de ferramentas regulatórias e também a informação escrita no dossiê ou informação adicional feita por uma pessoa que solicita. E com isso, então, eu quero agradecer a todos vocês e agradecer esse espaço para explicar esse estudo. E estou atento agora às perguntas de vocês, vou tentar responder todas, ok? Me es muy grato poder compartir que Bom, hemos às hecho la vezes, traducción de este estudio al español y que para mim é um estamos prazer comunicar que a gente fez a poniendo en sus tradução desse pantallas el estudo, código então, em QR para espanhol, descargar e el aí estudio. estamos Muchas gracias colocando por na la atención tela de vocês o código gracias. QR ¿Sí? para que possam Muchas acessar. gracias, Juan, por tu destacada presentación Muito sobre el tema en obrigada, referencia, Juan, la pela cual fue a clave sua para apresentação do profundizar en la tema de herramienta y referência, generar o que foi reflexiones de gran fundamental valor. para a criação da Ahora ferramenta e es com el momento informação de de grande recibir las valor. preguntas de nuestros E agora asistentes, vamos que ouvir as invitamos a perguntas plantear dos las mismas nossos en el idioma de su assistentes e preferencia vamos dentro de la casilla de pedimos que preguntas y possam respuestas fazer que as encontrarán en el mesmas margen perguntas inferior de no su idioma da pantalla. preferência de Esta vocês sección de dentro preguntas y respuestas estará do moderada por ícone el de señor perguntas e Leonardo respostas. Semprún, E essa sessão vai líder de ser políticas moderada regulatorias pelo senhor globales para Leonardo América Latina Semprún, que é en líder de MSD y políticas regulatórias copresidente del Grupo globais de da Trabajo de América Asuntos Latina, Regulatorios MSD, de e FIFAR. também Adelante, na Leonardo. execução de planos de políticas regulatórias de FIFAR. Muchas gracias, Adiante, Leonardo. Juan, por
Muito obrigado, Juan. Obrigado por essa incrível apresentação. Foi muito bom mesmo. E agora vamos para a sessão de perguntas. Então, vocês podem usar o chat que está disponível e fazer as Tenemos algunas perguntas se preguntas que nos quiserem. han Temos algumas formulado a través perguntas de la que casilla, foram feitas que creo que será através do ícone importante mirar de contigo. Q&A. Una de las preguntas tiene que E ver uma das con perguntas tem a ver com las alineaciones que actualmente, la alineación sobre que se está os dando a nivel internacional para alinhamentos establecer baseados directrices que internacionalmente promuevan para una conversación estabelecer que todos diretrizes pudiesen. que La pregunta promovam concretamente es tudo si isso. A tenemos pergunta, conocimiento na de que verdade, é que algunas se organizaciones nós temos internacionales como la conhecimento se ICH esté alguma trabajando organização actualmente en internacional establecer como a esta directriz, CH está y trabalhando si para los estabelecer essa Julia Assessment diretriz, Report, e los se reportes de Julian evaluación Mary público, Scores, tienen que é da una parte pública, relevancia directa en tem la uma aprobación de relevância moléculas direta na aprovação das de entrada moléculas subsecuente. e também de maneira No sé si nos puedes comentar subsequente. Eu algo não al sei se você respecto. pode Ok, comunicar alguma sí, coisa sobre bueno, isso, falar hasta algo. donde tenemos conocimiento, Bom, no ha até onde existido un grupo de sabemos, trabajo que não trate existiu de um grupo de alinear trabalho qué que información debe trate de de estar descrita alinhar en los a informes públicos de evaluación. informação e que ela deva estar Es una escrita excelente nos idea, ya relatórios que eso públicos podría de ayudar avaliação e muchísimo a las inovação. Seria agencias a identificar excelente, más porque fácil ajudaria muito qué as agências a información, dónde está identificar la de maneira información que muito mais necesitan fácil verificar, ¿no? e ver O onde estão constatar. as informações que precisam Ese es verificar ou constatar. abordando la E primera pregunta. abordando Me podrías também a primeira, em contestar relação à primeira la segunda pergunta, parte de você esa pregunta? pode La segunda falar parte sobre a de la segunda pregunta parte da tiene que ver pergunta. A con segunda la parte da relevancia pergunta directa que tem a ver tienen com a los relevância informes de direta evaluación pública que en la tem evaluación de os moléculas. relatórios de Gracias. informação pública Pues sobre as la moléculas. relevancia está Bom, a directamente relevância está relacionada con diretamente relacionada qué com tanta, qué tantas modificaciones se le han hecho al marco regulatorio de quantas la agencia. O sea, te modificações podría foram decir que feitas no marco para algunas regulatório das agencias es agências? bastante Eu quero dizer relevante que la para información algumas descrita en los agências, informes a públicos de evaluación. informação descrita nos Em, relatórios Me públicos de viene a la avaliação cabeza é el muito caso de relevante. Malasia. Então, Malasia vem na minha mente utiliza agora o caso bastante da la información Malásia, que descrita en ela los usa informes públicos de evaluación, bastante a pero pues informação esto dependerá expostas mucho aí de nesses relatórios públicos, qué mas tanta conciencia depende tenga muito la agencia de de este tipo de quanta documentos consciência que a y agência tenha em qué relação a esses tanta, documentos e que qué tanta também información quiera quanta obtener de ellos, ¿no? informação vai Excelente, querer Juan. tirar Yo creo que acá deles. también Bom, podemos eu acho que agregar aqui quizá un também poco de nós conocimiento podemos que tenemos de adicionar, com o pouco las conhecimento que iniciativas nós temos internacionales, sobre que probablemente as para lograr esta entidades consistencia y internacionais, é que armonización para es conseguir essa importante que las consistência e agencias sigan harmonização, é participando importante en que as diferentes agências iniciativas, ¿no? continuem Hemos visto, por participando nas ejemplo, muchos diferentes workshops iniciativas, por exemplo, que han muitos sido workshops, organizados é, por CIRS y muitas workshops de coisas otra índole a organizadas nivel por internacional y CIRS e também conferencias de outra prácticas sobre estos temas índole, regulatorios. até a nível Esto puede ser internacional, muy sobre útil para sistemas trabajar regulatórios. Isso conjuntamente seria muito y bom para quizás trabalhar em mirar união, el desarrollo de guías talvez comunes o até marcos ver o que tengan desenvolvimento que de ver con el vias em desarrollo de comum, estos marcos que tenham a ver com o informes de evaluación desenvolvimento público. desses relatórios Voy a de pasar con la avaliação siguiente pública. pregunta. Vamos para a próxima pergunta. Tenemos otra pregunta que Nós temos outra dice lo siguiente. pergunta que Me diz o gustaría saber si los seguinte: datos eu identificados gostaria como de saber necesarios se os dados en el informe de evaluación identificados público como para el necessários Reliance no se encuentran relatório de en informação, algún avaliação documento que haya pública sido para publicado por Reliance, CIRS. é encontrado em algum También entender documento já cuáles fueron las publicado pelo autoridades que fueron CIRS, consultadas para entender quais proporcionar foram as esta lista. autoridades Y que también si foram se consultó a las consultadas para industrias. estar nessa lista. Ok, E também se foi sí, consultada a en esta indústria. primera etapa, bueno, toda la Bom, nessa información primeira etapa, que he toda a comentado informação acerca que de la lista de eu información clave eu está comentei descrita sobre en a el lista de reporte, que ya está informação en español, está no así que relatório, yo já los está em invito a que lo espanhol, lean. então eu Ahí convido a tenemos todos la lista vocês a detallada de todos los lerem. subtópicos que Temos a pudimos lista identificar detalhada de todos y os esta tópicos, identificación se subtópicos hizo que con base pudemos en identificar. Isso información tudo foi feito pública que estaba com base descrita numa en agencias que informação pública conocíamos que que implementaban estava Reliance, descrita ¿no? nas agências que Volviendo a conhecemos que implementam primera etapa Reliance. la Então, a slide que primeira describía la primera etapa etapa, consultamos que Singapur, nós fizemos, que eu los documentos de mostrei Singapur, los documentos de TGA, de Anvisa, na de Malasia, apresentação, nós vimos documentos de Singapur, de también tratamos de incluir MBA, algunos Malásia, criterios e que também fueron tentamos descritos incluir alguns en outros talleres, critérios así que como foram en interacciones con descritos agencias. e falados em No se hizo oficinas, em conexão também com outras agências. una Não foi feito uma encuesta pesquisa, así por para exemplo, para
Não foi feita uma pesquisa de todas as possíveis perspectivas, mas sem dúvida é uma coisa que poderíamos e deveríamos trabalhar, porque é uma implementação, a implementação de Reliance é algo que varia muito e é muito interessante. Isso é o que mais predomina. Onde estão as boas práticas nesse tipo de Excelente, solicitações? Juan. Vamos a mudar por otra Excelente, pregunta, Juan. otra Vamos pregunta que es para uma outra relacionada con pergunta. Anvisa. E esta está Esta relacionada básicamente com a tiene Anvisa. una É pregunta que uma tiene que ver con informação, la é uma publicación pergunta que de tem a los ver informes de com a evaluación pública. publicação dos Suele, pero relatórios desde luego de ya habíamos discutido que quizás avaliação las agencias pública, regulatorias en né? esta Então, preparación, en este talvez camino a de ação regulatória nessa evolucionar su nivel de preparação, nesse madurez esté caminho de adaptándose evoluir, a estos de requerimientos. amadurecer Actualmente Anvisa e no para publica fazer o el informe de requerimento. evaluación Então, atualmente, a público, Anvisa ¿no? En el caso de publica todos no los caso da solo para una avaliação minoría o en el pública, caso de una nueva no infracción. caso para a Considerando melhoria e esto, tudo mais. ¿se pueden encuestas esta Considerando tudo información para la isso, encuesta? Si es así, vocês têm coméntanos si de informação alguna para manera hay pesquisas alguna também, información comentam clave en los se de alguma resultados forma tem alguma que se han informação impactado por fundamental no esta resultado que publicación. foi afetado por essa Y publicação, lo otro encontrado es si nessa tienen conocimiento publicação. de otras E o agencias, outro é que autoridades se tem regulatorias que participaron en el conhecimento de estudio, si outras están publicando autoridades estos informes de evaluación regulatórias pública feitas no estudo, en se el estão caso de todos los elaborando productos outros registrados. relatórios de informação pública em Ok, outros produtos bueno, listados. considerando la nueva publicación, Bom, no considerando a no nova tengo conocimiento publicação, eu não del tiempo, pero sí que tenemos, sí, eu sí não me tenho acuerdo de cuando hicimos conhecimento de esto, tempo, eu y não lo que sei sí o te puedo tempo, decir mas eu es lembro que quando Anvisa ha fizemos isso. evolucionado O que eu mucho, posso muy dizer que a rápidamente en los Anvisa últimos años, evoluiu por lo muito e cual tal vez rapidamente nos últimos anos, los pelo resultados de este qual, estudio então, ya talvez o no estén tan resultado desse actualizados estudo a já lo não que estejam podríamos tão observar ahora. atualizados, que é o que podemos Anvisa ha trabajado observar, com o que podemos muchísimo en la parte observar de agora. A reliance Anvisa vem y trabalhando de muito na parte de transparentar reliance e las na parte decisiones que da toma. transparência das Entonces, decisões que eles tomam. sería Então, interesante poder volver seria a hacer muito el estudio, ya que interessante poder tratamos de fazer considerar de novo esse estudo, más agencias. Entonces, tentando como cada também agencia podemos está en considerar mais un diferente agências. tiempo Como cada agência está num tempo de diferente, evolución, então, num tratamos de tempo poderlas diferente encontrar de en el mismo evolução, eu espacio, quero pero dizer, né? probablemente Então, pudimos às perder vezes podemos encontrá-la no mesmo ese espaço, mas detalle, ¿no? também podemos Sería perder, às interesante poder vezes, verlo. algum detalhe. Seria muito Excelente, interessante Juan. poder refazer Y isso. quizás podemos comentar acá también Obrigado, que Juan. Eu também gostaria de estos comentar informes aqui de evaluación que público todos esses relatórios de contienen avaliação información, fueron pública desarrollados contêm para informações e tener foram información útil desenvolvidos para para informadores que de decisiones sejam regulatorias, como en el informações caso de las úteis para as agencias decisões que regulatórias, actualmente comparten esta como información. no caso que En sus esse é o inicios caso esto das agências no ha sido compartilhar essa creado, digamos, como un informação. marco Isso armonizado, não porque foi realmente el criado, concepto de alguma reliance coisa es un assim. É que o concepto más conceito do reciente, reliance é um conceito donde mais recente, esta claro, documentación onde tiene essa una documentação importancia, tem ¿no? Fundamental uma junto importância al dossier y a toda la información fundamental. que se presenta E o independientemente de acesso los niveles também, o dossiê de toda a dentro de cada informação autoridad regulatoria, apresentada ¿no? Entonces, bueno, dentro de cada creo uma que es das interesante autoridades conectar esta regulatórias. pregunta con la Então, é pregunta anterior de interessante estos esfuerzos conectar essa importantes pergunta com a que pergunta en el futuro anterior podamos ver e en também cuanto a ver, la ver que posibilidad de para o tener futuro una mayor armonización, una possamos mayor ter uma maior claridad, ¿no? En cómo se harmonização e compara una agencia clareza con otra agencia en términos quando de información que fizermos se a comparte. comparação Creo dessas también, Leo, agências. para adicionar, estaban Bom, preguntando eu acerca de gostaria si de falar existía também, e na otras verdade eu estava fazendo uma agencias Correcto. pergunta para mim que mesmo. Por exemplo, publicando tem informes outras públicos de agências evaluación, publicando al menos de lo que relatórios tenemos públicos de conocimiento en avaliação? Latinoamérica, Pelo solo menos o Anvisa que conhecemos hace na este América tipo de Latina, labor, eu acho lo que cual só es a bastante Anvisa loable faz esse tipo de Sí. porque trabalho, nos da certo? O qual bastante é louvável, é norte muito bom, porque nos de dá cómo uma está evaluando la direção parte de CMC para ver y en como qué se está están sendo avaliada a enfocando parte do derivado de los, CMC e como las está áreas sendo climáticas que son diferentes focada as las de coisas algunas agencias de derivadas das referencia, ¿no? áreas Entonces, climáticas, o tenerlo en que é cuenta, um ¿no? pouco Pero también en diferente de Asia outras agências. existen Mas também publicaciones na de Ásia informes existem públicos de evaluación. Por ejemplo, para el caso de publicações de PMDA, relatórios públicos de también avaliação, hace por este tipo exemplo, no caso da de MBA, estudios, están en que japonés também y en faz inglés, esse pero tipo también de existe estudos, información estão em japonês e para la parte inglês, mas científica. também existe esse tipo de Correcto. informação para acessar. Bueno, nos preguntan también en Bom, também me cuanto perguntam a la aqui em experiencia relação
a experiência. A experiência geralmente que tem, se inclui a informação nas regulações. Nós temos um conhecimento de como, se isso sim é recomendável ou não. O que pode nos dizer dessa parte da avaliação desse estudo e também de outros trabalhos que vocês vêm desenvolvendo? É recomendável incluir essas solicitações na implementação do Reliance? Como vocês estão trabalhando isso? Uau, isso é excelente. Essa pergunta é muito boa. Me parece um pouco algo controversial, mas na verdade eu gostaria de conhecer a opinião da Magda Odili. Eu vou ver a minha com base na experiência que eu tive, né, nesse estudo, com base do que vimos nos últimos anos também. Eu não acho que seja prudente colocar isso como um requisito contextual. Vou colocar como um checklist, por exemplo, como passou como caso dos produtos farmacêuticos, porque se isso não é acompanhado eh, com o contexto, e também, por exemplo, o contexto por qual foi tomada a decisão dessa referência, isso vai como um requisito, mas eu não estaria totalmente de acordo. O que eu acho que eu estaria de acordo é que a agência que querem usar essa informação tenha um pouco mais de que tratemos entre todos fazer um entendimento, entender amplamente como cada uma das agências leva adiante uma avaliação e depois desse nos entendimento, sintamos tranquilos de que la información que fue evaluada y fue presentada fue Que a completamente informação realizada que por foi otra agencia avaliada e y que apresentada vamos a foi utilizar el realizada por resultado outra de agência e todo que ese vamos labor, ¿no? utilizar o resultado de todo Yo esse lo trabalho, pondría a consideración desse, más que un requisito, pero también com lo que isso sí mais podría ser como um importante requisito, mas que também es, poderia y ser como lo comentó importante, Diego al inicio de la como o Diego já presentación, falou, o que uso da el marco apresentação, regulatorio que o marco incluya o que tenga el regulatório inclua concepto que ou que existen tenha este tipo de também em documentos y que son conceito que bastante existe esse tipo interesantes de documento e para que são poder mejorar bastante la eficiencia de una interessantes agencia para poder como melhorar a ustedes, ¿no? eficiência de uma Para poder agência, mejorar el para tiempo de poder melhorar despliegue de também o medicamentos que son tempo necesarios en de la expedição población dos y en el medicamentos que país, são ¿no? necessários Eso yo lo para a pondría população, para o como país. opinión. Eu acho, bom, essa é Bueno, é a no minha sé si opinião. pudieron darle Eu não sei se vocês puderam la palabra a mis colegas, pero dar si a no, palavra les aos doy meus también la colegas. información. Ajá. Y muchísimas gracias, Juan y E Leonardo, muito por su obrigada, intervención Juan e en esta Leonardo, actividad. pela sua intervenção nessa Hemos llegado atividade. al final del tiempo para la Infelizmente, sección de chegamos, preguntas y já respuestas. terminou o nosso Queremos tempo para a agradecer sessão a de todos perguntas e quienes respostas. Queremos intervinieron con agradecer a valiosas todos preguntas aqueles y que también participaram aprovechamos aqui com para as suas agradecer a valiosas los más de perguntas e 350 agradecemos também asistentes às que nos mais de acompañaron en esta sesión. 350 Esperamos que haya sido assistentes una que nos jornada acompanharam nesta sessão. enriquecedora y de gran Esperamos que essa valor para jornada todos tenha sido ustedes. de grande valor e Pronto estarán enriquecedora para todos disponibles las vocês. grabaciones de estas sesiones Muito en em breve español, estarão inglés disponíveis y a portugués, gravação dessas así como sessões el em material espanhol, inglês e compartido para que português, assim puedan como acceder também o a toda la material información compartilhado para que presentada con facilidad. todos possam ter Antes de acesso a irnos, les toda essa invitamos a escanear informação. los códigos QR que ven en Antes de que pantalla saiam, y a os seguir a convidamos Psifarma a y al que CIR en possam sus redes escanear, por sociales, favor, o donde podrán QR Code mantenerse informados sobre próximos eventos y para assim actividades relevantes. Gracias possam una estar vez más por informados su sobre os interés y próximos eventos. compromiso. Se Obrigada uma vez reafirma la mais pelo seu importancia de interesse trabajar e juntos en el compromisso que reafirma a fortalecimiento de los importância de sistemas trabalhar junto no regulatorios de la región. fortalecimento do sistema Hasta una regulatório próxima da região. oportunidad. Até uma próxima oportunidade.